Você é um homem de ação. Você vive a vida ao máximo, encara seus medos e corajosamente segue seu próprio caminho. Quando a vida te derruba, você se levanta mais uma vez, todas as vezes. Você não é facilmente dissuadido e derrotado. Você é robusto, resistente e forte. Esta é a sua vida. Este é quem você é e isso é o que você vai se tornar no final do dia. E depois de tudo que for dito e feito, você pode se chamar de homem. Fala, forjados, bom dia, sejam bem-vindos novamente a mais uma Forja Diária. Hoje eu estava meditando aqui pela manhã no Salmo 128, já não é a primeira vez que eu medito nesses salmos, mas hoje eu queria compartilhar uma reflexão com vocês a respeito desses salmos, que eu acho, entendo, que descreve perfeitamente o papel de um homem segundo o coração de Deus e a expectativa de Deus com relação a nós, nosso exercício da masculinidade. Eu vou ler parte desses salmos para vocês aqui. Vamos lá, Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E é muito interessante a gente ver que esses salmos ele começa da mesma forma que eu finalizei ali no versículo 4. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. E aí no versículo 4 a gente vê: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E é muito importante, homens, nós entendemos isso. Quando nós falamos em temer ao Senhor, é exatamente sobre isso, é temer. Muitas vezes nós divagamos e queremos flexibilizar essa palavra no sentido, olha, temer não é muito estar com medo, ou realmente temer no sentido real da palavra. Não, temer é temer mesmo, é você ter temor do Senhor, você ter reverência. Infelizmente, nos dias de hoje, eu estava até discutindo isso com a minha esposa, nós perdemos a reverência de Deus, de quem Deus é, nós perdemos a vista, a visão de quem Deus é. Nós muitas vezes o tratamos como um amiguinho, como um parceirinho. E veja, embora Deus seja o nosso amigo, Ele também é o nosso Deus. E nós devemos entender que nós devemos toda a reverência a Ele, que Ele é soberano. E que sim, nós devemos temer a Ele. Ali quando nós lemos em Isaías, diante do trono de Deus, João, o apóstolo João, diante do trono de Deus, na revelação que foi dada a eles, caras, eles tinham temor no sentido de você sentir todo o seu corpo congelando, cada centímetro do seu corpo congelando, tremendo e forçando você a ficar de joelhos por temor a Deus, temor a quem Ele é. E isso é muito importante, homens, nós entendemos isso. Muitas vezes o que eu vejo são homens desobedecendo, fugindo da rota que Deus preparou para eles, não encontrando ou não seguindo o seu propósito, subestimando, desvalorizando essa missão, esse dever que foi dado para eles, o mandato que foi dado para eles, porque eles não temem ao Senhor, eles não temem. Muitas vezes nós não conseguimos nos manter obedientes a Deus porque nós não tememos Ele, porque nós não entendemos ainda quem Ele é, ou nós estamos subestimando demais quem Deus é. Porque a partir do momento que nós entendemos quem Deus é, quão soberano Ele é, quão grande, infinito, infalível, perfeito Ele é, então sim, nós vamos entender o temor de Deus, como a Bíblia nos relata. Não leve isso de forma leviana, homem. Não leve isso de forma leve. O temor ao Senhor é realmente isso. Temor é você ter, no sentido, medo de ofender, desobedecer esse Deus. Sim, nós devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos ter Deus como nosso amigo, mas novamente, nós precisamos temer, sim, temer a Deus,
Porque se nós não tememos a Deus, então nós não entendemos ainda quem Deus é. Quem é esse Deus que nós servimos? A nossa cultura de hoje, a nossa cultura atual, a nossa sociedade, ela brinca demais com o nome de Deus, faz musiquinhas e paródias, faz memes sobre Deus. Homem, nós não estamos entendendo quem Deus é. Nós estamos levando isso muito leve. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas metendo a boca, às vezes, na Igreja Católica, muitos protestantes metendo a boca na Igreja Católica, porque a Igreja Católica mantém as suas tradições, mantém a sua reverência. Cara, eu estou agora de viagem aqui na Argentina, e é muito comum você ver basílicas e catedrais e igrejas católicas, e é muito bacana você ver essa reverência, esse respeito, essa compreensão de que nós servimos um Deus santo, um Deus infinito, um Deus onipresente, onisciente. E como muitas vezes, infelizmente, a igreja protestante tem perdido, sim, a reverência, tem tratado Deus como um amiguinho, não tem qualquer respeito, não tem ensinado homens a ter reverência, submissão a Deus. Precisamos entender isso, senhores. Precisamos resgatar isso. Esse temor a Deus, que como nós lemos ali em Salmo 128, o temor a Deus nos abençoará. É esse temor a Deus que nos forjará. É esse temor a Deus que nos fará entender quem Deus é. Seremos respeitosos, reverentes a Deus, submissos a Deus, obedientes a Deus, para que então nós possamos forjar e conduzir as nossas famílias. Apenas a partir do temor de Deus é que nós vamos entender o nosso papel. Porque se eu temo a Deus, então não há outra direção que eu deva tomar além dessa que Ele me deu. Não há outra coisa que eu queira fazer além de cumprir essa missão que Ele me deu. Porque eu entendo quem eu estou servindo. E eu entendo que eu não posso brincar no trabalho. Eu entendo que eu não posso negligenciar e levar as coisas de forma leviana, novamente. Se eu entendo quem Deus é, se eu temo a Deus, então eu entendo que Ele me deu uma esposa para cuidar dela como Cristo cuida da igreja. Se eu entendo quem Deus é e o temo, então eu entendo que Ele me deu filhos para que então eu pudesse refletir o caráter de Cristo e eles pudessem olhar para o Pai deles e ver quem Cristo é, quem Deus é a partir de um relacionamento que o Pai deles cultiva com esse Deus. Se eu temo a Deus, então eu vou exercer o meu trabalho da melhor forma possível, porque eu estou servindo muito além da minha empresa, do meu chefe. Eu estou servindo um Deus infinito, maravilhoso, poderoso. É esse Deus que eu estou servindo ao fazer o meu trabalho. Então eu vou fazer o meu trabalho de forma excelente, da melhor forma que eu posso fazer. Mas se eu não temo a Deus, homem, então nada disso faz sentido. Então isso me dá margem para negligenciar esse mandato que Ele me deu, todas as esferas da minha vida pelas quais eu sou responsável. Então, senhores, lembre-se disso. Lembre-se disso. Temer a Deus é realmente como a Bíblia nos fala, é ao pé da letra mesmo, é temer a Deus. É você entender quem esse Deus é, quem está sentado no trono, quem é o dono do universo e quem você é, quem eu sou. Diante dessa perspectiva é que devemos conduzir o nosso mandato. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos traga a consciência a essa realidade e que possamos viver a partir disso. Um ótimo dia para vocês e até a próxima Forja Diária. Avante, forjados!